Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre as propriedades periódicas, que são aqueles tipos de propriedades que a gente consegue analisá-las e entendê-las melhor utilizando da ferramenta que é a tabela periódica. Então hoje a gente vai fazer um panorama sobre essas principais propriedades químicas e físicas que são necessárias com o decorrer do curso de Química, por exemplo, para a gente entender melhor as interações que ocorrem entre os átomos, por exemplo, nas ligações químicas, nas interações intermoleculares, etc. Então, o que a gente vai aprender na aula de hoje? Primeiro, a gente vai perceber que essa organização da tabela periódica moderna, ela leva à periodicidade de algumas propriedades químicas e físicas que os átomos possuem. Então, como a tabela periódica ela foi construída com base na lei periódica de algumas propriedades, como propriedades físicas e químicas das substâncias simples daqueles elementos químicos, e com a ordem relacionada ao seu número atômico, então outras propriedades também têm uma certa periodicidade, ou seja, elas acontecem a cada quantidade de elementos químicos que a gente se desloca nessa tabela periódica. A gente também vai aprender uma propriedade atômica que é o raio atômico. E vamos entender também qual a importância desse raio atômico para a gente entender melhor a matéria. Vamos entender também a importância e saber o que é, por exemplo, energia de ionização, para a gente também entender melhor a matéria. E também falar um pouco sobre a eletronegatividade. O que é eletronegatividade e qual a sua importância para a gente entender os assuntos no decorrer do curso de Química. E também compreender a relação que tem entre as interações, as propriedades que a matéria tem e o raio atômico dos átomos que tem nessa substância, nesse material que está sendo estudado, a energia de ionização desses átomos e a eletronegatividade. Essas três propriedades do átomo, eles se relacionam para que levem as propriedades das substâncias simples, por exemplo, desses átomos, ou as propriedades que fazem com que esses átomos reajam ou interajam com certos tipos de átomos e reajam ou não interajam com outros tipos de átomos. Então aqui está a tabela periódica dos elementos químicos, que a gente já viu no bloco de aulas quando a gente falou sobre tabela periódica. Essa tabela periódica que eu mostro para vocês é uma tabela bem colorida, então dá para a gente identificar certos locais aqui, né? Por exemplo, esse bloco, que são os blocos dos metais alcalinos e dos alcalinos terrosos. Esse bloco, certo? Que tem os ametais. Esse bloco daqui para cá, que são os metais. Esse último grupo aqui, que são os gases nobres. Então, toda a tabela periódica ela tem também uma legenda para a gente conseguir visualizar as propriedades desses elementos químicos. Então, aqui a gente tem uma legenda das informações que estão dentro desse quadrado. Então, aqui no caso, tem o que? No meio é o símbolo do elemento químico, aqui o nome. O número atômico vem esse número localizado acima. Na parte mais à direita aqui é a distribuição eletrônica, ou seja, como que os elétrons estão distribuídos nas camadas eletrônicas. E embaixo a massa atômica relativa. Então se a gente fizer um zoom aí, a gente consegue perceber todas essas informações aqui. O nome, o símbolo, o número atômico do nitrogênio, que é 7, a distribuição dos elétrons nas camadas do nitrogênio e a massa atômica do nitrogênio. Importante também frisar que muitas tabelas periódicas também trazem outros tipos de informação. Por exemplo, o estado físico das substâncias simples, desses elementos químicos, à temperatura ambiente. Então, se a gente olhar aqui na legenda acima, o que a gente vai perceber? Todos os elementos químicos que estão preenchidos com preto, o seu símbolo, eles são sólidos à temperatura ambiente, essas substâncias simples. Então todos esses aqui são sólidos à temperatura ambiente. Os que estão em amarelo são gasosos, então essas substâncias simples desses elementos químicos são todos gasosos. Os que estão preenchidos em verde são líquidos, esses que estão em branco são os elementos químicos artificiais. Ou seja,
são aqueles elementos químicos, aquelas substâncias produzidas em laboratório, por meio de algum equipamento. Então vejam vocês já o tanto de informação que uma tabela periódica pode nos dar. Então a gente vai começar a falar sobre algumas propriedades analisando essa tabela. Toda tabela, gente, tem um título, tá? E a gente começa a analisar o que? A tabela lendo as suas colunas, o que tem nas suas colunas e nas suas linhas. Então nessa primeira coluna tem o quê? Tem um período da tabela periódica. Lembra o que é período? Período são aquelas linhas. Então a primeira linha seria o primeiro período, a segunda linha o segundo período e assim sucessivamente. Então nesse primeiro período, ou linha lá da tabela periódica, tem dois elementos químicos, no caso hidrogênio e hélio. No segundo ele elenca mais elementos químicos aqui, no terceiro outros e no quarto outros, tá bom? O que é interessante a gente verificar? Se a gente for olhar aqui para os primeiros elementos do primeiro período, certo? E do segundo, e do terceiro, e do quarto, o que a gente verifica? Que todos eles, na sua última camada, ou seja, na sua camada que tem elétrons, ou nos seus níveis energéticos mais externos, possuem o quê? Um elétron. Então, ó, os primeiros elementos químicos de cada período têm um elétron. Tá? Isso aqui é uma tendência. Isso aqui acontece. Assim como se a gente pegar o segundo elemento químico de cada período. Tem dois elétrons. A tabela periódica ela nos dá um indicativo de, por exemplo, quantos elétrons tem na última camada. Aí você me pergunta, professor, mas para que eu quero saber isso? Lembrem, gente, quando a gente estava falando, ou quando a gente tinha aquela visão de Dalton sobre os átomos, o que era uma transformação química? Era um rearranjo, um agrupamento ou um desagrupamento desses átomos. Isso era uma transformação química. Então, uma transformação química a partir de dois reagentes, esses reagentes vão se combinar formando um terceiro, que tem um arranjo diferente desses dois primeiros. Após a mudança da visão de matéria, o que vai acontecer? A gente tem uma concepção nova de átomo. E aí, se a gente for pensar o átomo como modelo atômico de Bohr, a noção de transformação química ela muda. O que seria uma transformação química? Continua sendo esse rearranjo de átomos, mas a gente tem o que ali também? Elétrons envolvidos. Então há um rearranjo dos elétrons desses átomos. Tá? Então esses elétrons eles vão se rearranjar. E quais elétrons vão se rearranjar em um átomo de Bohr? Aqueles elétrons que estão mais internos ou os mais externos? Justamente os mais externos, porque isso aqui é mais fácil de sair do átomo. Lembrem que no núcleo eu tenho o quê? Partículas positivas. Então essas partículas positivas que estão aqui, que são os prótons, eles vão atrair muito mais fortemente esses elétrons mais internos do que os elétrons mais externos. Logo, esses elétrons mais externos são os mais fáceis de sair. Então aqueles que vão participar das ligações químicas normalmente se situam onde? Nessa camada mais externa. É tão importante essa camada mais externa, a gente analisar ela, que ela recebe um nome específico. A gente chama essa camada mais externa de camada de valência. Então, quando vocês ouvirem aí camada de valência, o que se está falando? Se está falando daquele nível de energia, aquela camada eletrônica onde situa o elétron mais externo do átomo. Por exemplo, na camada de valência do hidrogênio tem um elétron. Na camada de valência do lítio também tem um elétron. Na camada de valência do sódio também tem um elétron. Nas camadas de valência desses três átomos aqui tem um elétron, tá? Átomos neutros, significa o quê? Que todos eles estão o quê? No primeiro grupo. Então eles estão formando um primeiro grupo. Aqueles que têm dois elétrons na camada de valência, eles vão estar onde? No segundo grupo. Tá? Então vejam vocês essa tendência. O terceiro a gente vai pular e aí eu vou mostrar para vocês
que não acontece na ordem como está na tabela periódica. Por isso que tem blocos ali na tabela periódica para distinguir algumas propriedades. Aqui no primeiro grupo, então, todos esses átomos aqui têm o quê? Um elétron na sua camada de valência. Todos esses átomos aqui neutros têm o quê? 2 elétrons na sua camada de valência. O que vai acontecer? Quando a gente chega nesse bloco aqui, ó, esse grande bloco, conhecido como elementos de transição ou metais de transição, essa tendência não acontece. O que vai acontecer? A tendência ela vai pular para cá, para o elemento 13, boro. Então, a partir daqui, a tendência começa a seguir. Tá? Então, o boro, que está aqui no grupo 13, ele vai ter o quê? Todos esses elementos químicos vão ter 3 elétrons na camada de valência. Aqui 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Então, a gente vê uma tendência, por exemplo, de quantidade de elétrons na camada de valência. Isso é interessante para a gente saber o quê? A reatividade desse átomo. Esses átomos, né, de cada elemento químico aqui, eles não vão reagir com todos os outros átomos que estão na tabela periódica. Eles vão reagir com átomos específicos, formando o quê? Substâncias específicas. Isso é explicado pelo quê? Pela sua reatividade. Uma das coisas que explica isso, por exemplo, é a quantidade de elétrons que se tem ali na camada de valência. Então, ele vai reagir com outros átomos que têm uma certa quantidade de elétrons na sua camada de valência também. Então, por isso que é importante a gente saber ter essa informação e saber retirar isso, por exemplo, da tabela periódica. Isso também, gente, explica por que se tinha essa nomenclatura com um A aqui em cima, que hoje já não é mais aceito. Porque essa tendência de quantidade de elétrons na camada de valência, ela era verificada, por exemplo, nos blocos que tinham esse A. Então é 1A, 2A, 3A, 4A. Então esses blocos A aqui, essa tendência do número de elétrons na camada mais externa, ou seja, na camada de valência do átomo, ela se repetia, essa tendência seguia.